Olá, e hoje nós vamos falar sobre temas relacionados ao funcionalismo público e a articulação aí dos servidores buscando melhorias. Nos nossos estúdios, eu falo com Antônio Wagner, que é presidente do Sindicato dos Profissionais da Área de Instrumental do Governo Simpag. Seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, RD News, pelo espaço que nos concede para esse bate-papo. E você assume aí o sindicato depois de 14 anos de Edmundo à frente, né? Eu gostaria de saber um pouquinho de você sobre aí essa mudança, óbvio, na presidência e os objetivos à frente do sindicato. Olha, de fato, foi um longo período que o Edmundo esteve. O Edmundo é uma figura muito emblemática dentro do movimento sindical, de representação dos servidores. A gente assume um sindicato, e eu posso dizer isso com toda clareza, com uma estrutura física invejável, né, uma estrutura de trabalho muito boa, um sindicato montado. Então a gente tem uma missão e tem um legado de conquistas que nós tivemos, embora nos últimos anos tenha sido um momento muito dificultoso para o servidor público, mas a gente tem um histórico de bastante conquistas. Então a gente vem com uma ideia mais arrojada de comunicação, de dialogar mais com a base, de estar mais presente na base. Eu acho que o trabalhador precisa um pouco mais dessa presença do sindicato, do seu dirigente, dialogando sobre os direitos, os deveres, o que está ganhando, o que está perdendo e quais as nossas responsabilidades também para com a população. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa visão enquanto nova gestão e a gente chamou a gestão de novo tempo, né? Embora apesar dos perigos, né? Estamos aí. Para que o nosso telespectador compreenda melhor, porque a gente sabe que os servidores do Simpag eles estão espalhados aí, né? São tidos como estratégicos, mas estão em várias secretarias. Explica melhor como que funciona aí a categoria, quem são esses servidores, onde estão mais ou menos, assim, a gente sabe que é espalhado, mas sim, prioritariamente. Antes se chamava carreira da área instrumental do governo, tanto que o sindicato, a nomenclatura continua como área instrumental, mas hoje a carreira se chama profissionais da área meio do Poder Executivo. É a grande área meio do Poder Executivo, como se fosse uma área meio de uma grande empresa. Ela cuida da folha de pagamento de 99% dos servidores do Poder Executivo, ela cuida da elaboração das peças orçamentárias, como Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, PPA, LOA, enfim. Ela também cuida das licitações dentro da Secretaria de Planejamento ou dentro da Secretaria de Segurança. Né? Ela cuida de repasse para os municípios, do fundo de participação dos municípios que o Estado repassa mensalmente para todos os municípios de Mato Grosso. Então é uma área sistêmica. Antes da política pública chegar na ponta, que é a área fim, a área meio tem que atuar. Então, para chegar o remédio para o médico receitar para o paciente, antes teve uma licitação. E nessa licitação teve a presença de advogados, de contadores, de economistas, que conduziram esse processo com lisura para que chegasse o medicamento para esse paciente. Né, para chegar a viatura para o policial trabalhar, antes teve a área meio que teve que trabalhar ali e conduzir uma licitação para que essa viatura pudesse ser comprada. Enfim, é a grande área sistêmica do Estado, então ela tem uma importância estratégica muito grande. Hoje o governo, por exemplo, se vangloria de ter nota A junto à Secretaria de Tesouro Nacional. São servidores da nossa carreira que dentro da Secretaria de Estado de Fazenda, ali na Secretaria na Secretaria de Junta de Orçamento Público, da Secretaria, esqueci agora, perdão o nome, mas enfim, que são servidores que atuam nessas áreas econômicas que ajudaram o Estado a, vamos dizer, colocar o Estado nos trilhos, que é o mote que o governo gosta de utilizar. Então é uma carreira muito importante estrategicamente para o Estado e contribui muito com a arrecadação, enfim, com a melhoria de todas as áreas no Estado. Exatamente por ser estratégica, a gente sabe que essas demandas que você está mencionando, elas demandam realmente o fator humano, né? Existe aí uma articulação buscando realização de concurso, melhorias salariais, tendo em vista que o Estado vive um momento melhor econômico, como que está essa questão? Olha, exatamente, isso é fundamental. É importante que a população que nos assiste entenda a importância do concurso público. Primeiro que o concurso público, ele tem aquilo que se gosta de falar muito, que é a meritocracia. Não existe nada mais meritocrático de você disputar, seja você que veio lá da periferia, da classe média, da classe baixa. Eu costumo dizer que 99% do servidor é filho da classe média ou filho da classe baixa que conseguiu uma ascensão social através do concurso público, que é o meu próprio caso.
Então, o concurso público permite que as pessoas concorram de igual para igual, seja com o filho do patrão ou filho do trabalhador. Então, é muito importante prezar pelo concurso público. Na nossa carreira em específico, nós somos uma carreira com 1.800, quase 1.960 servidores, perdão, hoje com 1.300 servidores em atividade, uma defasagem de quase 600 servidores por lei. Né? Na nossa lei, o quantitativo de servidores hoje, nós temos uma defasagem de quase 600 servidores. Isso é uma realidade para quase todas as carreiras do Estado. Quando eu ouço as pessoas falarem enxugamento da máquina, eu pergunto, mas enxugar o quê? Aonde? Né? Talvez cargo comissionado, talvez contratos temporários, porque quando falta o papiloscopista, quando falta o profissional da área meio, você vai ter que contratar via terceirização. Alguém ganha com as terceirizações, alguém ganha com, vamos dizer, privatizar o serviço público. Né? E o interesse maior da administração não é ter lucro, o interesse maior é entregar um serviço social, um serviço público, um serviço para o povo a contento. Então, o concurso público é muito importante. Para a nossa carreira, nós queremos muito concurso público, é uma das nossas pautas, uma das nossas prioridades nessa gestão Novo Tempo que a gente representa, e também a questão salarial. Mas é muito difícil, Patrícia, você discutir questão salarial quando o básico não vem sendo cumprido. E aí, eu acho que é um erro estratégico, um erro político, assim, eu não diria infantil, porque, né, enfim, são pessoas muito inteligentes que estão à frente do governo, são grupos políticos muito fortes que estão à frente do governo. Mas eu acho que é um erro não pagar o básico, a recomposição da inflação, que todo trabalhador da iniciativa privada, organizado em sindicato, em categoria, como vocês, jornalistas, por exemplo, todos os anos discutem um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho com o sindicato patronal e o sindicato de trabalhadores. E ganham, né, dependendo do cenário político, do cenário econômico, você tem ali a reposição da inflação, mais um pouquinho de ganho real, mas basicamente a reposição da inflação. Os servidores vêm amargando de 2018 a 2022, que se pagou 7% e ficou 5% para trás, quase 20% de perdas inflacionárias. Então fica muito difícil você discutir melhoria, e talvez isso seja uma estratégia, eu até compreendo, discutir melhoria pontual para a minha carreira, por exemplo, que é uma carreira que há 10 anos não tem um aumento real. E reclama muito disso, porque está trabalhando ao lado de carreiras de ponta no Estado, fazendo às vezes muito mais trabalhos importantes, estratégicos e fundamentais para o Estado, para o desenvolvimento das políticas públicas, e ganhando 1/3 dessas carreiras. E isso deságua dentro do sindicato, que tem que dialogar. Só que quando você tem um passivo de 20%, dialogar um aumento real, você precisa primeiro cobrir esse passivo de 20%. E é essa o nosso grande dilema hoje, como a gente trabalhar isso, porque isso depende não só do Simpag, mas de todas as categorias entenderem que essas perdas elas são muito significativas no bolso do trabalhador. E aí, nesse sentido, de forma geral, os sindicatos reclamam muito da relação com o governo, principalmente com o governador. A gente volta e meia, escuta, o governador não recebe, aí o governador fala, não, mas quem tem que receber é meu secretário. Você percebe aí um ambiente mais amistoso de conversas? Porque o que se falava é que nesse ano seria um ano de discussão maior de RGA, os próprios deputados vinham pregando isso. Isso está se desenhando ou não? Ficou só ali na saliva? Essa relação com o governo, desde o mandato anterior do governador Mauro Mendes, ela tem esse distanciamento. Eu acho que houve sempre um respeito institucional, a gente não pode negar isso, a gente sempre teve acesso ao secretário, sempre dialogamos, mas a palavra final é do chefe maior, que é o governo do Estado, que é o governador, né, na figura do governador do Estado. Então, institucionalmente, está aí uma outra coisa que eu preciso dizer. Eu acho que é um erro. Esse distanciamento é desnecessário, porque quem conversa com a base, quem conversa com 1.900 servidores, quem conversa lá com os 6.000 servidores da saúde, é a presidente do sindicato, são os diretores do sindicato. Então tem que ter esse diálogo até para o que o governador, e muitas vezes o governador é blindado por secretários que não deixam determinadas demandas chegarem nele, e aí causa esse distanciamento e causa um distanciamento do próprio governador, da figura do governador junto à base de trabalhadores, junto à base de servidores. Muitas vezes os avanços que o próprio governo tem não chegam nos servidores porque os sindicatos não se sentem na obrigação de passar isso para o servidor, porque a gente também não pode negar, houveram avanços no governo Mauro em alguns setores estratégicos, e a gente também tem que reconhecer, eu não sou daquela política se há governo sou contra, pelo contrário, tem que ser muito ponderado, principalmente nessa posição institucional que a gente está. Mas esse distanciamento é muito ruim. Espero que não continue, espero que a gente consiga conversar, dialogar. Eu particularmente, quanto Simpag, representante do Simpag,
junto com a nossa diretoria, eu gostaria muito de dialogar no tete-a-tete com o governador para mostrar, né, um dossiê da área meio que nós estamos produzindo para mostrar a importância estratégica. Né? Quando você tem um governo, me desculpa a palavra, mas burocrata, a gente precisa discutir dentro da burocracia institucional qual a nossa responsabilidade e pelo quê, né? O que nós produzimos para o Estado para merecer o que nós estamos pedindo em termos salariais ou em termos de concurso público e o que faz falta. Por exemplo, um profissional de TI, hoje dentro de sistemas e esse avanço tecnológico que a pandemia nos trouxe, qual a importância desse servidor de TI? Esse servidor de TI precisa ser formado, né, pelo Estado, porque quando ele forma a mão de obra externa, essa mão de obra fica ali 3, 4 anos, muda o governo, essas pessoas, esses contratados são demitidos, né, vão fazer outro trabalho e se perde todo o investimento que se fez. Então a mão de obra continuada, que é do servidor público, ela precisa ser treinada. E essas demandas precisam ser levadas direto para o governador, não apenas para os seus secretários. E aí eu acho que esse erro de comunicação vem acontecendo e espero que ele seja superado. Enfim, todo mundo começa de uma maneira e termina de outra, né? A gente teve a experiência do governo Pedro Táxi, um governo muito hostil com os servidores, e depois se viu que não era uma postura que trouxe dividendos políticos para o Pedro. E agora o governador, embora reeleito, tem seus desgastes, e principalmente com os servidores. E um político inteligente busca desconstruir determinados desgastes. Eu acho que o Mauro é um homem inteligente, não chegou aonde chegou à toa, mas poderia observar o que nós estamos falando e buscar um pouco essa aproximação, acho que não faz mal para ninguém. Certo. E nesse sentido de aproximação e de discussões, se fala muito sobre a retomada da discussão sobre o teto dos aposentados. Isso é uma coisa que vocês vão tentar também batalhar, a gente sabe que isso atende todos os servidores públicos, né, que aí já é uma pauta de fórum sindical. E a Assembleia tem demonstrado aí interesse em retomar isso, pelo menos nos discursos. Isso está em pauta? Isso está no nosso horizonte, sim. Isso jamais saiu do nosso horizonte, principalmente agora. É uma discussão fundamental, é uma discussão que ela não afeta apenas o servidor, ela afeta vários setores econômicos que dependem do salário do servidor. Porque quando se tributou o aposentado em 14%, o aposentado que ganhava até R$6.000, que é o teto do INSS, que não pagava nada e passou a pagar 14%, saiu de 0% para 14%, esse dinheiro que saiu do salário desse aposentado é um dinheiro que deixou de ir para a venda, para o comércio local, que deixou de ir para a farmácia, que deixou de ir para o plano de saúde, que deixou de ir para a alimentação, para o setor de alimentação, ou até para o setor de compra de automóveis, setor de eletroeletrônicos, enfim, é um dinheiro que sai desse trabalhador, são 50 mil servidores aposentados, que contribuíram ao longo de uma vida inteira, 30, 35, 40 anos de trabalho. Esse trabalhador ganhava até 6 mil por uma questão de justiça social, ele não tinha esse desconto, até porque o trabalhador privado, você sabe bem disso, que ganha, depois de aposentado, não desconta nem um centavo, nem 1% do seu salário de aposentado. O trabalhador público tem essa diferença com essa questão em específico da Previdência com o trabalhador privado. E assim, é uma pauta que precisa ser rediscutida. Ela está aí, ela está latente, os servidores aposentados estão reclamando muito, muitos altamente endividados. A gente precisa, inclusive, ter uma discussão com o Estado desse superendividamento dos servidores, principalmente dos últimos 5 anos para cá. 99% dos servidores estão hiperendividados. De alguma maneira, o governo também poderia... Tal do empréstimo consignado. Empréstimo consignado. E agora inventaram umas outras modalidades que o servidor precisa ficar muito atento, inclusive, viu, Patrícia? Que é você renegociar sua dívida e ganhando um troco. A Polícia Civil está, inclusive, alertando Está, inclusive, alertando isso, e nós também estamos alertando os nossos servidores para tomarem cuidado e consultarem o jurídico dos sindicatos para isso. Mas isso é reflexo, esse autoendividamento é reflexo desses anos sem recomposição inflacionária e desse aperto nesse desconto de 14% para um setor de aposentados dos servidores públicos, que são os que menos ganham. Então foi uma injustiça. Para nós que descontávamos 11 e saímos para 14, aumentou 3%. Para quem saiu de 0 para 14, aumentou, né, aumentou demais. Então não era uma perspectiva que estava sendo esperada, então o servidor aposentado foi pego de surpresa, principalmente, e aí eu acho que foi assim, um erro político muito grande do governo, que eu gostaria, principalmente deste ponto que fosse revisto,
é a tributação das pessoas com doenças graves, dos aposentados com doenças graves, aposentados com câncer, aposentados com cardiopatia grave, com doenças degenerativas, que tinham a isenção até o dobro do teto do INSS. Então, até R$12.000, mais ou menos ali o dobro do teto, eles não pagavam previdência exatamente porque gastavam dinheiro com medicação. O cara que tem câncer gasta uma infinidade de recursos com tratamento de saúde para sobreviver. E eles foram tributados. Então, nós tivemos uma briga muito grande, uma discussão muito grande com o governo, através do Conselho de Previdência. Também sou conselheiro de Previdência, representante de todos os segurados do Poder Executivo. Assumo como titular agora em agosto, sou suplente, mas participo de todas as reuniões. E, só para concluir, perdão, alongar nesse debate sobre aposentados, porque ele é muito importante, mas esse ponto em específico da tributação dos aposentados com doenças graves, que abrange aí cerca de 900 pessoas, e a nossa proposta era que se mantivesse somente para essas pessoas. Então a minha geração já não teria direito a esse, entre aspas, benefício de não ter o desconto até o dobro do teto, caso viesse a ter um câncer, uma cardiopatia grave, enfim, com essas doenças que eu citei. E eu acho que o governo poderia rever. É um cálculo político que foi mal feito e um cálculo econômico irrisório frente ao orçamento do Estado. Dá cerca de 1.200.000 por mês para beneficiar cerca de 900 pessoas com doenças gravíssimas. Então, eu acho que é uma discussão que precisa ser feita e a Assembleia precisa se inteirar dela também. Certo. De forma nacional, a gente vê um debate aí em torno do funcionalismo público que praticamente parece estar demonizado aí na opinião de muitos, né? Quando se fala em concurso, sempre se vincula a gastos desnecessários, se fala muito sobre terceirizações, privatizações de determinados serviços, se fala muito de servidor marajá. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Se demonizou mesmo o funcionalismo? Existe funcionário marajá, como se fala? Olha, vamos lá. Isso aconteceu, isso foi um movimento orquestrado, não é uma coisa que nasceu de A, de B ou de C, não. Isso foi um movimento político de desconstrução do serviço público, né? Vamos lá, quando se fala em privatizar um serviço público, um serviço de água e esgoto, primeiro se sucateia esse serviço, como é o caso da água de Várzea Grande. Já estão achando a solução milagrosa, privatizar. Depois do Estado investir centenas de milhões, aí vem e entrega isso para a iniciativa privada. Então esse processo de demonização da imagem do servidor público foi necessário para enfraquecer o serviço público. Né? Quando você tem um serviço público enfraquecido, envergonhado, tímido, muita coisa de corrupção passa, porque o servidor, tendo a estabilidade, ele tem autonomia técnica, autonomia intelectual para dizer não para uma ordem que flagrantemente pode ser ilegal, ou flagrantemente pode ser fruto da incompetência do gestor de plantão, que é um nomeado político, e o servidor, na sua consciência técnica, vamos dizer, um advogado, pode dizer não parecer sobre licitação, porque entende que aquela licitação está sendo direcionada. Então, o servidor de carreira, ele precisa ser valorizado nesse sentido. E esse processo de demonização precisa de uma desconstrução, porque o serviço público, o servidor público, eu costumo dizer, escrevi inclusive até um artigo a respeito disso, é o servidor do povo. Quando a gente fala público, parece uma coisa tão abstrata. E quem que é esse servidor público? Então é o servidor do povo, é o médico da UPA, é o enfermeiro da UPA. Muitas vezes a pessoa vai lá e reclama do médico e do enfermeiro, mas não é do médico ou do enfermeiro, é porque está faltando médico e está faltando enfermeiro. Então, essa questão de servidor marajá, o que seria um servidor marajá? Eu posso dizer que existem carreiras, porque existe uma diferença, e eu vejo aqui no teu painel, gostei assim de todas as palavras dispersas aí, eu gostei do direito. Existe uma diferença entre direito e privilégio. E existem determinados privilégios para determinadas carreiras, que não vou citar para não polemizar, que eu entendo que são coisas indefensáveis. E nós, enquanto área meio, não defendemos privilégios, nós defendemos o que é direito. Né? Direito à reposição da inflação, direito a férias, direito a terço de férias, direito a pagamento do salário em dia, direito, estrutura de trabalho, respeito à saúde e segurança do trabalhador. Isso é direito. Privilégios são outras coisas. E existem carreiras que têm alguns privilégios, e esses privilégios servem para manter determinado chicote na mão de algumas carreiras contra outros servidores, eu diria. Mas, no geral, isso representa 1%. No geral, 99% dos trabalhadores hoje, só para dar um dado, 87% dos trabalhadores hoje recebem até R$6.000. 87% dos trabalhadores hoje, naquele caso que atrasou o salário no governo Táxi, o próprio governo lançou esse número.
que pagou lá só uma parte dos servidores, deixou uma parte sem pagar. Essa parte que ele pagou era quem recebia até R$6.000. 87% dos servidores receberam seus salários naquele momento. Ou seja, R$6.000 descontado em imposto de renda e previdência não é salário de nenhum marajá, é salário de trabalhador. Certo. E nosso tempo está aí acabando, né? Mas eu gostaria de perguntar para você, porque é um tema que vai direto aí na situação dos sindicatos, que é os impactos que a reforma trabalhista teve, é os impactos aí na receita de vocês, que acaba, no fim das contas, dando o poder de articulação também, porque sem dinheiro não tem como se organizar, não tem como ter advogado para ajudar aí os servidores, enfim, na articulação. Qual que é o momento que vive hoje os sindicatos e o Simpag, né, propriamente, depois desses anos aí de vigência dessa mudança? O impacto foi muito pesado? Olha, no geral da classe trabalhadora, o impacto da reforma trabalhista para o trabalhador foi péssimo. Isso, né, o reflexo é muito grande, o reflexo é visível, principalmente para a organização sindical como um todo. Hoje você fala da pirâmide sindical, é sindicato, federação, confederações e centrais sindicais, como a Central dos Sindicatos Brasileiros, que eu também sou vice-presidente no estado de Mato Grosso. Essas entidades viviam basicamente de um dia do trabalhador, de um dia do recurso do trabalhador. As entidades de grau superior, 60% ia para o sindicato, 15% federação, 5% confederação e 10% para essas centrais sindicais. Então esse conjunto de trabalhadores pagando essas entidades, você tinha uma força econômica muito maior. E é importante também que o trabalhador, o ouvinte, quem está nos assistindo, entenda que o imposto sindical ele existia tanto para o setor dos trabalhadores quanto o imposto sindical patronal. Inclusive o imposto sindical patronal, que era obrigatório também o recolhimento e repasse para os sindicatos patronais, federações patronais, confederações patronais, representava à época 3 vezes mais do que a arrecadação do imposto sindical dos trabalhadores. Era coisa de 3 bilhões de reais no total de recursos e 9 bilhões de reais no imposto sindical patronal. Houve uma diferença depois da reforma trabalhista em 2017, que os sindicatos patronais continuaram tendo uma forma de financiamento que era através dos recursos do Sistema S, que são quase, até o último dado que eu tinha de levantamento, são quase 30 bilhões por ano, né? E aí o Sistema S, através de convênios, repassa recursos para federações e para confederações patronais e também para os seus sindicatos. Então eles continuam conseguindo fazer palestras, seminários, organizar o setor patronal, e os trabalhadores perderam a sua única e maior forma de financiamento, principalmente os sindicatos privados. O sindicato dos servidores públicos ele tem uma outra característica, que é um alto nível de filiação. Então você tem aí em média 50%, 60%, 70% de filiados que pagam mensalmente para o sindicato, que é o nosso caso. Nós temos uma carreira aí de 1.800, 1.900 servidores, como eu disse, 1.200 em atividade e mais de 1.000 filiados hoje. Então a nossa representatividade ela é garantida tanto pelos filiados como por nosso recurso financeiro hoje, que é um recurso financeiro razoável para que a gente consiga desenvolver o trabalho. Como você disse, pagar advogado, pagar uma estrutura física de trabalho, pagar o cafezinho para quando o servidor vai lá ser atendido pelo advogado, enfim, pagar a tenda, pagar a discussão, pagar seminário, essas coisas que são necessárias para se discutir o mundo do trabalho. Até multa de greve, né, de vez em quando. Até multa de greve de vez em quando, porque agora virou moda, servidor, praticamente a gente perdeu o direito de greve. E é importante isso. Você falou de uma coisa, eu esqueci de mencionar, quando a gente fala da relação de governo e Estado, era muito necessário que o Estado brasileiro reconhecesse a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho. Ela foi recepcionada pelo Brasil e nunca foi aplicada, que é a obrigação de negociação coletiva no serviço público pelos gestores. Hoje você não tem. Enfim, essa discussão ela é importante para isso, para a gente trazer à baila essas questões, e o financiamento sindical ele é importantíssimo para todos os trabalhadores e para os próprios sindicatos. Tá certo. Obrigada, viu, pela presença em nossos estúdios. Daria para ficar falando aqui a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira. Eu agradeço, você percebeu, eu falo muito, falo rápido, exatamente para aproveitar o tempo que nós temos. Então, agradeço demais o convite para a entrevista, estou sempre à disposição para discutir o mundo do trabalho. Tá certo. Obrigada, viu, Antônio? Você acompanhou, então, uma entrevista com o Antônio Wagner, presidente do Simpag, que representa aí os servidores da área meio do governo do estado de Mato Grosso. Para assistir esta e outras entrevistas, você pode acessar o site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.